glória e luz feita gente que tu me ilumina, que tu me ilumina. Jesus Emanuel, Deus da profecia, vem na nossa história, na mulher Maria, na mulher Maria, divino mistério de Deus feito servo, jeito de criança, renasce a esperança, renasce a esperança. Nós cremos em ti, e tu estás aqui, faz-nos teu povo. Oi, estamos em mais uma conversa sobre a Bíblia, agora número 16, falando do profeta Miqueias. Então, lembra que nós estamos seguindo nos profetas, no profetismo do literário, que tem livros, a ordem bíblica, estamos seguindo a ordem cronológica. Então já vimos Amós e vimos Oseias, que atua na época do rei Jeroboão II, no Reino do Norte, antes da queda de Samaria. E Miqueias, na minha visão, começou a atuar um pouco antes da queda, mas depois, continua atuando depois da queda de Samaria, até o cerco assírio, os assírios que acabaram com a Samaria, cercam Jerusalém até 701. E aí o cerco é levantado. Então, nesse período, entre 722, quando acaba Samaria, e 701, é possivelmente, ou um pouco antes, 725, que tenha atuado o profeta Miqueias, que, como dizíamos no card que começa o nosso vídeo, era um hortifruti granjeiro. Como sabemos isto? Porque ele, igual que Amós, é dito de onde ele vem. Então ele é um agricultor, ou um hortifruti granjeiro, ou seja, que cria, né, aquelas coisas que as pessoas que comercializam na cidade criam, né? Então, no capítulo 1 do livro de Miqueias, diz: a palavra do Senhor dirigida a Miqueias, demoraste, ou moracete, também dizem outras versões, né? E diz: nos dias de Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá. Não fala de nenhum rei da Samaria. Então, provavelmente, Samaria já tinha caído nesse momento. Não havia nenhum, não é mencionado nenhum rei da Samaria. No entanto, diz: e o que ele viu a respeito da Samaria e de Jerusalém. Então, se fala da Samaria, mas não se fala de rei, e se diz que fala também sobre Jerusalém, né? E aqui, então, começa a dizer: ouvi todos os povos e quem ele habita. Bom, enfim, o Miqueias não é um escritor, é um camponês, como Amós. Então, como que chega até nós a profecia de Miqueias? Bom, a pista está quando ele fala da porta. A porta da cidade não é qualquer lugar nas cidades antigas. Era um lugar onde tinha, ao mesmo tempo, o mercado, isso mesmo nos filmes sobre a Idade Média, né? Entrava na cidade, que é a primeira coisa que tu encontra quando entra na cidade antiga com muralhas. Um mercado, um lugar onde as pessoas que trazem produtos vendem ou trocam seus produtos com a população da cidade. Mas também na porta da cidade é onde funcionavam os tribunais. Lembra daquela viúva que vai falar com o juiz iníquo na porta da cidade? Então, até na época de Jesus, os tribunais funcionavam na porta. Tá? O que era um tribunal? Era um juiz sentado e os advogados vinham e apresentavam ao juiz o processo judicial e o juiz julgava. Né? Mas onde que está essa dica? Né? Então, primeiro, no versículo 1:6, capítulo 1, versículo 6, diz: farei da Samaria um campo de ruínas para a plantação de vinhas. Farei rolar suas pedras para o vale e descobrirei os fundamentos.
Né? Então, falei de Samaria, uma plantação em coisa de agricultor. Né? Então, essa palavra de agricultor. Tá? E a mesma coisa ele vai dizer que vai fazer com Jerusalém. Né? Mas aqui no capítulo 1, versículo 12, diz: Poderá esperar algo de bom o habitante de Marot? Porque a desgraça desceu do Senhor até a porta de Jerusalém. A desgraça desceu do Senhor até a porta de Jerusalém. Bom, o que também acontece na porta? Os refugiados e as refugiadas. Então, as pessoas que estavam vindo a Samaria, depois da queda de Samaria, ou nos anos imediatamente anteriores, com o avanço dos assírios, fugiram para Judá. Então, este pequeno agricultor, hortifrutigranjeiro, viu chegar refugiados a Samaria com as histórias de Samaria. Como ele sabia sobre a Samaria? Porque os refugiados, as refugiadas, contavam o que tinha acontecido antes da queda e com o ataque assírio e a destruição da Samaria. Tá? Então, aí ele disse, né? Porque a desgraça desceu do Senhor até a porta de Jerusalém. Né? Tá? E aí, então, ele continua, né, no capítulo 2, diz: Ai dos que planejam iniquidade e tramam o mal em seus leitos, ao amanhecer praticam, porque tem poder para isto. Versículo 2, 1. Praticam porque tem poder. Então, de novo, o profeta não se dirige a todo mundo, se dirige aos que têm poder. Né? Porque este que tem poder são os responsáveis pela desgraça que está se abatendo. Se abateu sobre a Samaria, coisa que o pessoal de Jerusalém era uma maravilha. Disse, não, Samaria tinha que cair. Samaria não prestava mesmo, né? Nunca prestou, enfim. Né? Mas, cuidado, ele disse, olha, o que está relatando estes refugiados sobre o que acontecia lá na Samaria também está acontecendo em Jerusalém. Então, a gente é o próximo a cair. Né? E aí que ele teve uma reação contrária. Porque eles achavam que Jerusalém jamais poderia cair, que Judá jamais poderia ser destruído, porque estava lá o templo. Então, isso que chamamos, no CARD, a teologia da invulnerabilidade de Jerusalém. Nada de mal podia acontecer em Jerusalém, porque o templo de Javé estava em Jerusalém. Tá? E aí ele vai andando, e claro, e o pessoal diz assim, não, isso não tem nada a ver conosco, nunca vai acontecer conosco. Né? E no 2:3 ele diz, estou planejando contra essa gente uma desgraça, da qual não podereis livrar o pescoço, nem podereis caminhar de cabeça erguida, porque este será um tempo de desgraça. Aquele dia entoarão sobre vós uma sátira e cantarão lamentação e dirão fomos completamente despojados, né? E assim, então, ele vai dizendo, cuidado porque a desgraça vem para aqui, né? E ele vai enfrentar falsos profetas, como Amós, lembra que dizia que não era profeta nem filho de profeta, né? Porque e o próprio Oséias critica os sacerdotes e os profetas, pois Miqueias também vai criticar o falso profeta que tinha em sua época. Né? Aqui no capítulo 2, versículo 6. Não profetizeis, profetizam eles. Não se deve profetizar assim, quer dizer, que queria impedir que ele falasse. Né? E aí então disse, por que dizer isso da casa de Jacó, né? Por que, né, vai acusar, né, o povo disso, né? E aí então ele vai falar que estes profetas falam paz quando tem o que botar na boca deles, né? Mas vamos chegar lá, né? E aí então no capítulo 3 diz, eu disse, ouvi, pois, chefe de Jacó, magistrado da casa de Israel. Isso está referindo a Samaria, que já caiu ou está caindo. Não cabe a vós conhecer o direito, a vós que odiais o bem e amais o mal, que lhes tirais a pele e arrancais a carne dos ossos? Os que devoram a carne do meu povo arrancam-lhe a pele, quebram-lhe os ossos, cortam como pedaços na panela e como carne dentro do caldeirão. Este vão clamar ao Senhor, mas ele não responderá. Naquele tempo, esconderá dele sua face, porque seus atos foram maus. Então, o que motivou a queda de Samaria? Né? A exploração do povo. Né? Lembra? Terrível exploração iniciada por Amós e por Oséias. Tá?
E aí vem o falso profeta, né? Que eu falei, né? Assim disse o Senhor contra os profetas, né? 3:5 agora, né? Contra os profetas que seduzem o meu povo, contra os que proclamam paz, quando tem algo de morder com os dentes, mas declaram a guerra a quem não lhes mete nada na boca. Profeta vendido, né? É que proclamam conforme quem lhes paga, né? Quem lhes dá o sustento, né? E disse no 3:7, os videntes se envergonharão e os adivinhos ficarão desmoralizados. Porque se não, contra Jerusalém não pode acontecer nada de mal. Não, não vai acontecer nada com Jerusalém. E ele disse, esses são falsos profetas. Né? Mas a mesma coisa que na Amós, o livro de Miqueias é compilado depois do exílio babilônico. Então, vai ter profecias de castigo e profecias de salvação. Então, no 4, há uma profecia de salvação colocada depois. Tá? Mas todo foi sistematizado pelos advogados. Então, possivelmente Miqueias começou a falar lá na porta e os advogados que estavam dizendo assim, vamos pegar isto que Miqueias está falando e transformar num processo judicial contra Jerusalém. Né? E tem uma parte de Miqueias que praticamente vai ser repetida em Isaías. Mas quando falemos agora, a próxima vez de Isaías, aí a gente vai falar dessa parte que se repete. Possivelmente essa parte é escrita por esses mesmos advogados que trabalhavam na porta de Jerusalém e que resgataram por escrito a profecia de Miqueias. Então, no 4 vai dizer que todas as nações fluirão a Jerusalém, né? Pensando no outro tempo depois, né, disso, né? Sião congregará o disperso, no 4:6, né? Naquele dia, oráculo do Senhor, reunirei o coxo, congregarei o disperso, o que maltratei. Do coxo farei um resto e do disperso uma nação poderosa. E o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. E tu, torre do rebanho, colinha da filha de Sião, em ti entrará a autoridade antiga e a realeza da filha de Jerusalém. Então, isso é, lembrando, a possível redenção, possivelmente um acréscimo posterior do exílio. Né? No capítulo 5, diz, mas tu, Belém de Efratá, embora pequena entre os clãs da terra, de ti sairá para mim aquele que deve governar Israel. Então, e aí é uma alusão a Davi. Davi tinha entre os camponeses uma certa fama por ter sido de origem camponesa. Né? E depois este texto é usado para falar do próprio Jesus, né? Para Jesus resgatar esta profecia, dizendo, não, este é o verdadeiro camponês, né? Que tinha que vir, este é o verdadeiro Deus humilde, profeta humilde, que tinha que vir até nós. Né? Aí no 5, no 5:4 diz, ele será a paz. Se a Síria invadir nosso país e pisar nossos palácios, levantaremos contra ele 7 pastores e 8 chefes de tropas. Ele achava que a Síria ia invadir, mas a Síria não invadiu, ele errou. A Síria se retirou. Por isso, possivelmente, em 701, Miqueias foi assassinado. Foi executado por ter falado que a Síria ia, por ter errado na sua profecia. Mas depois a Babilônia, quando a Babilônia invade, esse texto de Miqueias é resgatado. Tá? E disse que haverá então um resto sagrado no 5:6. O resto de Jacó será no meio de numerosos povos como orvalho vindo do Senhor, como a gota de chuva sobre a terra, que não espera em ninguém, nem confia como que nem conta com o ser humano. O resto de Jacó será no meio dos numerosos povos como um leão entre os animais da floresta, como um leão, leãozinho em rebanhos de ovelhas. Quando ele ataca, esmaga e despedaça, e não há quem se salve. Tua mão se eleve contra os adversários e todos os teus inimigos sejam aniquilados. Então, são bem imagens de um camponês, alguém que trabalha no campo, né, que tem a imagem do interior, né, dizendo que haverá uma vez em que o Jacó poderá se levantar. Né? E, de novo, então, aí então ele vai profetizar contra a própria Jerusalém, né? Porque em Jerusalém se cometiam os mesmos pecados que eles diziam se cometiam na Samaria. No capítulo 6, versículo 9, diz: a voz do Senhor convoca a cidade, quer dizer, Jerusalém. Né? Ele salvará os que temem o seu nome. Ouvi tribos e assembleia da cidade, Jerusalém. Posso eu suportar tesouros mal adquiridos e uma abominável medida diminuída? Posso aprovar as balanças falsas
e uma bolsa de peso falsificado. A mesma coisa que a moça estava criticando sobre Samaria, agora Miqueias faz sobre Jerusalém. Pois os ricos estão cheios de violência. Seus habitantes mantêm a sua língua a falsidade com suas bocas. Eu também comecei a golpear-te e a devastar-te por causa dos pecados. Comerás e não te saciarás. Economizarás, mas não poderás salvar os bens. E o que salvares, entregarei a espada. Semearás, mas não poderás colher. Pisarás a azeitona, mas não te ungirás com óleo. Esmagarás a uva, mas não beberás o vinho. Tu guardas os decretos de Henri, isso aqui se refere a Samaria. Todas as práticas da casa de Acabe. Andas conforme os conselhos, para que te entregue a devastação de tus habitantes, as vaias. Então, aqui, quando diz a cidade, se refere a Samaria, mas indiretamente a Jerusalém. Porque Jerusalém é a cidade que sobrou, né? E aí, então, no capítulo 7, no final, dizer que Jerusalém vai ser restaurada, porque depois vai vir a época do exílio, quando diz que Jerusalém vai ser restaurada, tá? E uma oração final sobre Jerusalém. Então, Miqueias foi um profeta que, como Amós, falou a favor do direito dos pobres, contra a exploração e contra essa ideia de que nada de ruim podia acontecer com Jerusalém, e foi resgatada por advogados. Depois vamos ver na próxima conversa sobre Isaías, que ele também, Isaías, vai então pegar parte da profecia de Miqueias. Por quê? Qual é a relação entre Miqueias, um camponês que trabalhava na porta da cidade, e Isaías, um sacerdote do templo de Jerusalém? Como que um se conecta com o outro? E como ambas profecias nos falam do que aconteceria em Jerusalém na época babilônia, embora é raro, porque achavam que ia acontecer na época síria. Significa que profecia não é adivinhação, é projeção. Ele está projetando o mal que aconteceu na Samaria, que fez a Samaria cair, através do testemunho das pessoas refugiadas que chegavam a Jerusalém, e aplicando isto à própria Jerusalém, dizendo a mesma coisa acontecerá com Jerusalém. Claro que depois esse texto, resgatado na época da volta do exílio babilônico, quando Jerusalém foi destruída e depois eles retornaram, com a ideia de que então Deus daria uma nova chance de restaurar Jerusalém. De fato deu e de fato foi destruída de novo, né? Mas aí quem profetiza a última destruição é o próprio Jesus Cristo, né? Mas vamos falar disso quando cheguemos lá no Novo Testamento. Sigamos conversando sobre a Bíblia. Leia o profeta Miqueias. E se tem alguma observação, alguma ênfase, alguma coisa que eu não falei e que vocês desejam que se comente mais sobre este profeta, deixem aqui nos comentários. Até a próxima conversa sobre a Bíblia. O verbo da vida, que tudo interliga, e nos fez a gente, que tudo ilumina, que tudo ilumina. Jesus Emanuel, Deus da profecia, vem na nossa história, na mulher Maria, na mulher Maria, divino mistério de Deus feito servo, jeito de criança, verdade e esperança.